A gente vai continuar falando sobre a questão dos veículos de carga pesada, mas a gente queria pedir à produção já para deixar preparada a matéria também sobre a questão da lei seca, já que o inspetor citou a questão aqui da embriaguez também, encontrada ali, que é um volume alto, né, desse montante de casos aí de acidentes. Mas aquele motorista que foi o último entrevistado pela Lígia, ele disse assim, não, a gente pesa um pouco no pé e não na carga. Eu, particularmente, como alguém que já ando pelas estradas de Minas Gerais, eu não acredito muito nisso. A gente vê caminhões, por exemplo, na nossa frente. Aliás, vale dizer aqui, o pessoal que está em casa, que esse assunto interessa para todo brasileiro, né? Porque você pode pensar assim, a dona de casa pode estar pensando, mas o que eu tenho a ver com um caminhão que está andando com sobrepeso na estrada? A sua família vai viajar, vai andar nas estradas onde esses caminhões estão e eles podem também trazer acidentes para qualquer pessoa, trazem prejuízo, né, também para todo o patrimônio público, porque nós estamos falando das estradas brasileiras, né? Então um peso maior no caminhão vai forçar mais a pavimentação, né? O dano ao pavimento asfáltico, que em tese é um crime contra o patrimônio público, porque o governo vai ter que refazer aquele pavimento, ao risco de acidente, por quê? Todo veículo é projetado para um peso X, né? Suspensão, direção, freio, isso é projetado para suportar aquela carga, tanto é que o veículo tem uma especificação. Quando você excede aqueles limites de peso, você está sobrecarregando o equipamento, ou seja, o sistema de freio vai ficar sobrecarregado, suspensão sobrecarregada e, por consequência, a direção. Então, o risco de acidente, ele aumenta. Quer dizer, se o cara precisar de parar, ele não vai conseguir parar na mesma possibilidade que ele teria se tivesse com peso dentro. Muitas vezes, esses caminhoneiros, caminhões, carretas, elas se deparam com congestionamento e não conseguem parar. Sai levando tudo. Por quê? Porque é o que acontece muito aqui nessa região de Belo Horizonte. Tem uma região que, infelizmente, a polícia tem tentado mudar isso muito, não é dentro da sua jurisdição, porque no caso é via estadual, né, que seria o anel rodoviário aqui perto do Betânia, mas o senhor deve ter conhecimento, que os caminhões descem o anel rodoviário embalados com peso, quando chegam na certa altura da rodovia, tem ali um tráfego, eles vão tentar parar, não conseguem, sai empurrando e matando monte de gente. Né? Nós podemos elencar excesso de peso, carga mal acondicionada, mal amarrada, mal estivada, o termo é esse? Até para o pessoal que está em casa entender bem, é a má distribuição do peso no veículo, né? Então também fica meio que desproporcional, seria isso? Além do peso, da quantidade que aquele veículo pode transportar, aquela carga ela tem que ser distribuída de forma homogênea no veículo. Nós temos, cada eixo do veículo ele tem uma quantidade de peso que ele suporta. Então é fundamental que essa carga esteja bem distribuída, bem amarrada, bem ancorada. O que é a ancoragem? Ela tem que estar calçada conforme a carga que seja, bem amarrada, cinta de aço, cabo de aço, se for o caso, tem que estar bem distribuída. Altura, nós temos limites de altura, limites de largura, limites de comprimento e limites de peso para cada tipo de veículo. Correto? Temos outros problemas, velocidade incompatível. Por que o caminhão tomba? Às vezes o motorista está com o peso adequado, o equipamento está bem distribuído, mas ele vai fazer uma curva numa velocidade que aquele veículo não vai suportar. Excessiva, né? Você vai fazer uma curva a 60, faz a 90, a tendência de você ser jogado para fora, isso é físico, é força centrífuga de jogar. Até mesmo quebrar alguma peça que não está suportando, porque o peso cai todo para um lado, né? Com certeza. Jornada excessiva de trabalho é um problema, motoristas dirigindo a 12, 14 horas, que tem sido combatido através da lei 12.619, né? Então, são muitos fatores. O ideal, a manutenção adequada do veículo, o veículo tem que estar sempre em revisão. Normalmente, quando há um acidente envolvendo um veículo de carga, a alegação, problema mecânico. Mas o problema é que o veículo é igual o ser humano vai dar um problema de saúde, o corpo te avisa que está mudando. Alguma coisa está... Opa, casos fatalidades, né, inspetor? Tem fatalidade, mas assim, a fatalidade devia ser 0,1. Uma proporção menor. Exato. O veículo, ele vai te avisar, você vai frear no momento, a frenagem não vai se adequar, esse freio já não está legal. Você vai esperar aquele problema gravar? Não, vai no mecânico, pede para fazer uma revisão. Além de que é a própria segurança do motorista profissional ou do motorista. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se o senhor tem essa informação. A maior parte da frota de caminhões no Brasil, ela é particular ou ela é de particular, que eu digo, dos motoristas agregados, ou ela é das empresas? É empresa. Então as empresas contratam os motoristas. Então eles são obrigados a fazer aquela jornada estabelecida pela empresa e levar a quantidade de carga que a empresa estabelece? São vários fatores. Respeitar a jornada, a cada 4 horas, meia hora de repouso, a cada 24 horas, 11 horas de repouso, sendo 9
ininterruptas, 2 podendo ser divididas ao longo do dia, transportar a carga que o veículo suporta, bem distribuída, bem amarrada. Mas se o motorista, por exemplo, falar assim, olha, eu não vou carregar essa carga, ele certamente vai ser punido pela empresa, mas ele não é obrigado a carregar. Ele vai... Excesso de peso? Ele, inclusive, pode ser condenado junto com a empresa em caso de crime, né? Se ele souber que ele está com excesso de peso, ele pode ser condenado. E normalmente eles ficam sabendo, né, ou não? Na maioria das vezes. Raramente o motorista desconhece que ele está transportando excesso de peso. Geralmente, as pessoas que incorrem nesse tipo de conduta, elas às vezes dividem 2 notas fiscais. Para a fiscalização, ela vai apresentar uma nota que está dentro da normalidade, mas a própria experiência do policial rodoviário federal, do próprio policial militar estadual, das rodovias estaduais, não lhes dá subsídios para ele visualizar que realmente aquele veículo está com mais carga. Está maquiado, né? Muitas vezes nós fazemos buscas no interior do veículo, em busca dessa segunda nota. Às vezes um diálogo com o motorista com um pouco mais de incisão, ele acaba te entregando a segunda nota, porque nós temos que ter meios para poder evitar que isso aconteça. Inspetor, deixa eu só até aproveitar que você está falando e perguntar assim, essa lei agora, então, essa nova regulamentação, essa nova estratégia da polícia, inclusive, o que muda efetivamente nesse ponto? Qual é o maior combate de vocês? Efetivamente, o que vai mudar? A Lei 12.619, o Estatuto do Motorista? A partir desse momento agora, onde também vai ficar um pouco mais rigoroso na questão de excesso de peso. Queria que você falasse um pouco até nisso. O peso já está tudo delineado Adequado. No Código de Trânsito, nós temos os limites, as tolerâncias. Por exemplo, um veículo que ele é pesado em balança, existe uma tolerância de 5% no peso bruto total e 7,5% por eixo. Correto? Sim. Na nota fiscal... O eixo, para quem está em casa entender, onde as rodas vão ali, né? O que liga uma roda à outra, isso são os eixos. Exatamente. Né? Na fiscalização, principalmente que a Polícia Rodoviária tem feito, através de nota fiscal, não há tolerância. Qualquer excesso de peso constatado vai virar autuação de trânsito, com certeza. Sendo ele 2 quilos, sendo ele 2 toneladas. 2 toneladas. Ontem nós fizemos, a Polícia Rodoviária Federal fez uma operação nesse sentido em Frutal, na região de Frutal. Foram abordados vários veículos e em 4 desses foram constatados excesso de peso. Somando os 4 veículos, um caminhão e 3 carretas, foi constatado 78 toneladas de excesso. Uau! Cada um desses 3 carretas tinha 22 toneladas em média de excesso e o caminhão tinha um pouco mais de 10 toneladas. Eu queria fazer, antes da gente chamar a matéria também sobre a lei seca, eu queria fazer uma outra pergunta ainda dentro dessa questão, que já está no ponto da nossa matéria, mas antes dessa questão, falar sobre a questão do peso, existe, por exemplo, horários para trafegar nas rodovias mineiras ou nacionais, dependendo do tipo de carga ou não? Qualquer carga pode rodar a qualquer hora? Olha, nós temos exceções para os veículos de transporte de veículos, as chamadas cegonheiras, né? Que só em pista simples, somente do nascer ao pôr do sol. O que o senhor chama de pista simples? Aquela que não é... O exemplo é a 381. Exatamente, só tem uma faixa de rolamento em cada sentido. Então existe uma restrição, porque a cegonheira, se ela estiver carregada, muitas vezes você vai ver cegonheira andando na contramão, fala, mas não é, está desviando das árvores, porque a carga, né, ela tem uma altura maior. Então eles têm uma restrição de circulação, ou seja, eles só podem transitar entre o nascer do sol e o pôr do sol. Então até às 6 da tarde, 7 horas por aí. Isso hoje nós temos meios de aferir isso, inclusive na internet, o horário do nascer e o horário do pôr do sol. Né? Mas isso está na chamada ED, a autorização especial definitiva, uma autorização concedida pelo DETRAN, pelo DENIT, digo, que autoriza ele a transitar dentro daqueles horários especificamente. E temos aqueles veículos com cargas superdimensionadas. Nós temos aquelas carretas enormes que super são largas, super altas, super compridas. Tem que ter uma escolta da Polícia Rodoviária, em alguns casos vai a escolta da Polícia Rodoviária, em alguns casos somente a escolta particular. Esses veículos... Aquilo ali é o sofrimento de todo mundo. Quando você vê um caminhão daquele, você fala, Jesus, acabou minhas férias, acabou meu feriado. Eu peguei um cara levando uma asa de avião. Meu pai celeste. Não, aquela grandona? Aquela grandona. Não, aquela é uma hélice eólica. Aí? Porque estão construindo as usinas eólicas. Asa de avião, você foi criativo. Parece, né? Parece. Não, mas realmente parece. O desenho, o layout é o mesmo. Mas são hélices eólicas, me parece que estão construindo vários parques eólicos no Nordeste, principalmente. Nós somos ricos de vento, é ótimo, né? Para quem não sabe, energia eólica não é uma forma de você captar energia através do vento. Então, uma hélice enorme que eles colocam, fica girando e recebendo o vento e movimentando algum motor ali embaixo que vai gerar energia, que é uma das formas da gente também economizar. É uma energia barata e também renovável e também não polui, né, o ambiente. Sim, com certeza. É um investimento muito positivo. Nós temos várias carretas com esse
perfil subindo para o Nordeste. Então, esses veículos eles são dotados da ET, Autorização Especial de Trânsito, fornecido pelo DENIT, onde estão todas as especificações do veículo, tanto a unidade tratora como a unidade tracionada. Dimensões, peso, largura, altura. Então, compete à Polícia Rodoviária Federal, quando da fiscalização, eles são obrigados a parar em todos os postos da Polícia Rodoviária, ele vai checar aquela ET, verificar se ela está em consonância com a que foi expedida efetivamente. Nós temos casos de adulteração de AET. Meu Deus. E verificar se aquele veículo está compatível com o que é autorizado para ele circular. Estando tudo ok, é viagem. É durante o dia? Isso, nós temos horários específicos, nascer, pôr do sol, velocidade máxima a ser desenvolvida. Você pega um ET, ela determina que ele pode andar no máximo a 60, você vai fiscalizar o tacógrafo. Se ele estiver andando acima daquilo, ele está incorrendo infração. Obviamente, nós não podemos multar por excesso de velocidade com base no tacógrafo, somente através de radar. Entretanto, você pode autuar por dirigir sem os cuidados indispensáveis de segurança, porque se ele começa a transitar acima da velocidade permitida, ele está incorrendo. Se for muito frequente, né? E o próprio disco tacógrafo é prova cabal Já mostra ali, né? Com certeza.